Galera, para provar que a máquina de Carnot é a melhor que tem, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos supor que existe uma máquina X que tem um rendimento melhor do que a máquina de Carnot. Tudo bem? Lembra? Rendimento a gente calcula assim, trabalho que a máquina realiza, dividido pela quantidade de calor que ela retira da fonte quente. Quer dizer, né? O quanto de energia a gente aproveita da fonte quente para realizar trabalho. Só que a máquina de Carnot é totalmente reversível, lembra? Então, nesse caso, a gente vai fazer ela funcionar como sendo uma geladeira, um refrigerador. E a gente vai acoplar as duas máquinas. Aqui está a minha máquina X, entre fonte quente e fonte fria. E aqui ela realiza trabalho, empurrando um êmbolo. E aqui está a minha máquina de Carnot, entre fonte quente e fonte fria, só que ela é um refrigerador, uma geladeira. O processo que rola é o seguinte, né? A máquina térmica retira calor da fonte quente, lembra aqui um QQ, manda calor para a fonte fria, aqui um QF. E nesse processo, o gás se expande e realiza trabalho. Então aqui a gente tem o trabalho realizado pela máquina X. A geladeira faz ao contrário, né? Ela retira calor da fonte fria, que é F. Para isso, o gás da geladeira tem que ser esmagado, veja a nossa última aula sobre transformações cíclicas, e a geladeira manda calor para a fonte quente. Vamos botar que isso aqui é o de Carnot. Carnot. O que significa o rendimento X ser maior do que o rendimento C? O rendimento da máquina X ser maior do que o rendimento da máquina de Carnot. Significa o seguinte, ó, vamos supor que essas duas quantidades de calor são iguais. Quer dizer, o quanto a máquina X tira da fonte quente seja igual ao quanto a máquina de Carnot manda para a fonte quente. Essas duas quantidades aqui são iguais. Quer dizer, a fonte quente é sempre reabastecida com a mesma quantidade de calor que ela perdeu. Para que o rendimento da máquina X seja maior, quer dizer, se esses QQ são iguais, o trabalho que a máquina X realiza tem que ser maior do que o trabalho que a máquina de Carnot precisa para fazer a geladeira funcionar. Percebe? Quer dizer, ó, esse trabalho que a máquina X realiza é suficiente para a máquina de Carnot funcionar. Fazer ela funcionar quer dizer reabastecer a fonte quente, beleza? E ainda sobra. Quer dizer, o que sobra daria para fazer com que essa máquina X ainda empurrasse um outro êmbolo e realizasse mais um trabalho. Então eu teria um trabalho lean obtido a partir do nada. Porque essa fonte quente aqui, ó, seria sempre reabastecida. Aliás, se a gente fizesse as contas direitinho, a gente ia ver que além da fonte quente ser reabastecida, a fonte fria ficaria cada vez mais fria. E a minha máquina acoplada realizaria cada vez mais trabalho sem nenhum gasto. Que seria um sonho, né? Só que, infelizmente, isso daqui não pode existir. Se isso daqui não pode existir, porque isso seria um moto perpétuo, a gente teria trabalho a partir do nada, é porque isso necessariamente tem que ser falso. Então não pode existir nenhuma máquina X que, operando entre duas fontes de calor específicas, tenha rendimento melhor do que a máquina de Carnot. A lei de Carnot fala o seguinte, nenhuma máquina térmica funcionando entre duas fontes de calor é melhor do que a minha. A minha vai ter o melhor rendimento possível. Na verdade, a lei de Carnot poderia ser escrita assim, ó, nenhuma máquina térmica terá melhor rendimento entre duas fontes de calor do que aquela com ciclo reversível. Isso, porque a de Carnot só tem o melhor rendimento porque o ciclo dela é reversível. Carnot consegue demonstrar ainda o seguinte, tá? Que a quantidade de calor que a máquina manda para a fonte fria, a quantidade de calor que ela retira da fonte quente, são proporcionais à temperatura da fonte fria e à temperatura da fonte quente. Mais tarde, eu vou mostrar como é que se chega a isso, só que não da mesma forma que Carnot chegou. Então, o rendimento de uma máquina térmica que era assim, na aula passada a gente viu, pode ser calculado dessa forma, única e exclusivamente para a máquina de Carnot. Então, Carnot demonstra que a máquina dele é a melhor que tem, esse é o rendimento máximo, e o rendimento máximo que a máquina pode ter vai depender única e exclusivamente da temperatura da fonte fria e da temperatura da fonte quente. Mais nada, tá? Cuidado.
O rendimento de uma máquina depende de um bocado de coisa, como ela é construída, que tipo de equipamentos a gente usa, qual é o processo de transformação que a gente tem, mas o máximo que ela pode dar, o máximo, vai depender única e exclusivamente da temperatura da fonte fria e da temperatura da fonte quente. Se você conhecer essas duas temperaturas aqui, automaticamente você já sabe o limite da sua máquina. Quer ver? Ó? Dá uma olhadinha nesse exemplo. Imagina que você queira construir uma máquina naquelas temperaturas que a gente vem falando sempre, tá? Utilizando de um lado água evaporando, do outro lado água congelando. Então a temperatura da sua fonte quente é 100 graus Celsius e a temperatura da sua fonte fria é 0 graus Celsius. Antes de começar a fazer a máquina, você já pode saber o seguinte, ó, qual é o melhor rendimento que ela pode ter. Lembra, o melhor rendimento que ela pode ter é caso ela seguisse o ciclo de Carnot. Então, com essa equação aqui, ó, você já sabe qual é o limite da máquina. Só tem que tomar cuidado com o seguinte, tá? Quando a gente usar essa equação, que é o rendimento da máquina de Carnot, as temperaturas necessariamente têm que estar na escala Kelvin, tá? Ó, os motivos são relativamente óbvios, né? Por exemplo, temperatura na escala Celsius admite valor negativo. Daí se eu botasse um negativo aqui, ó, negativo com negativo dava positivo e meu rendimento dava maior do que 1, quer dizer, eu tinha uma máquina térmica com rendimento maior do que 100%, o que não faz sentido, a gente teria um moto perpétuo que não existe. Então a gente só pode usar escalas de temperatura que tenham apenas valores positivos, e a escala é a escala Kelvin, tudo bem? Então o primeiro passo aqui é somar 273, aqui é fácil porque é 0, e determinar essas temperaturas aqui, ó, na escala Kelvin. Se eu fizer essas contas, então, vai ficar 1 menos 273 sobre 373, tá? Isso aqui eu fiz na calculadora ali, isso aqui vai dar aproximadamente 0,73, então isso daqui vai dar 0,27. Se a gente multiplicar por 100, a gente tem um rendimento percentual, né? Que é 27%. Então, quando você for construir essa máquina, você já sabe qual é o limite da máquina. Independente da engenhoca que você faça, qualquer coisa, o rendimento da sua máquina não pode ser maior do que de 27%. Esse é o limite. Quem estabelece esse limite? Carnot. Galera, o ciclo de Carnot é representado graficamente dessa forma, tá? Eu tenho duas transformações isotérmicas ligadas por duas transformações adiabáticas. De A a B eu tenho uma expansão isotérmica, de B a C eu tenho uma expansão adiabática, C a D uma compressão isotérmica e DA, fechando, voltando a iniciar o ciclo, uma compressão adiabática. Tá? É muito comum você ver esse gráfico aparecendo em questões de provas, vestibulares, Enem, etc., representando o ciclo de Carnot. Galera, depois de Carnot, eu vou ter dois enunciados, um de Kelvin Planck e um de Clausius, e isso aparece quando a primeira lei já estava praticamente bem estabelecida, onde já se acreditava que calor era uma forma de energia e não uma substância que passava do corpo mais quente para o corpo mais frio. Bem, o enunciado de Kelvin fala o seguinte, ó, o rendimento de uma máquina térmica tem que ser necessariamente menor do que 100%. Você vai dizer, Carnot já falou isso. Mais ou menos, Carnot só especificou qual era o limite, né? Kelvin e Planck, na verdade, eles analisaram o seguinte, como uma máquina térmica sempre tem que funcionar entre duas fontes de calor, e agora eles pensam em calor como energia, ela sempre tem que desperdiçar um pouco de energia para retornar ao estado inicial. A gente falou disso na nossa aula sobre ciclo. Então, o rendimento de uma máquina térmica nunca pode ser de 100%. Eu sempre, necessariamente, tenho que ter um desperdício de energia. Galera, isso significa o seguinte, ó, é impossível retirar o calor da fonte quente e transformar ele totalmente em trabalho. Isso não acontece em um ciclo. Cuidado com isso. É possível transformar todo o calor em trabalho? É, em uma transformação. Beleza? Por exemplo, uma transformação isotérmica. Se a gente lembrar da primeira lei, deixa eu botar aqui, depois a gente apaga. Calor é igual a trabalho mais variação de energia interna. Transformação isotérmica não varia a energia interna. Lembra? A temperatura não muda, a energia interna não muda. Então, todo trabalho é calor. Mas esse processo é só de ida ou só de volta, né? Não é um processo cíclico. Eu não consigo ir por uma isotérmica, e depois retornar pela mesma isotérmica, porque daí não adianta.
Meu trabalho positivo é igual ao trabalho negativo, porque do mesmo jeito que o volume aumenta, o volume diminui. E isso não é uma máquina porque o trabalho total, que é o que me interessa, dá zero. Então, num ciclo, é impossível ter uma máquina térmica que transforme totalmente calor em trabalho. Tudo bem? Quer dizer, sempre que eu tento transformar calor em trabalho, uma parte do calor é necessariamente desperdiçada, jogada fora. Eu sempre desperdiço um pouco de energia nessa minha tentativa aqui. E isso vai ser interessante pelo seguinte, né? Como nunca posso ter um rendimento de 100% e Carnot falou que o rendimento de uma máquina térmica dependia da temperatura das fontes, tá lembrado? Né? Isso me dava o máximo rendimento que uma máquina térmica pode ter. Quando que a máquina de Carnot teria um rendimento de 100%? Isso, quando o TF fosse zero. Porque, ó, se o TF fosse zero, zero dividido por qualquer número dá zero, o rendimento dava 1, e eu teria uma máquina com rendimento de 100%. Bom, se isso é impossível, se é impossível 100%, é impossível que TF seja zero. Então, a segunda lei da termodinâmica me garante que é impossível chegar ao zero absoluto. Detalhe, a mecânica quântica também garante que é impossível chegar ao zero absoluto. As duas teorias chegam de formas diferentes ao mesmo resultado, o que é interessante. Clausius revisa os estudos de Carnot, mas agora com um pensamento que calor era energia. Ele também cria um enunciado que fala o seguinte: o calor flui espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio, e nunca ao contrário. Quer dizer, não acontece um processo natural em que o calor passe do corpo mais frio para o corpo mais quente. Zeca, mais dá? Dá, mas não é de graça. Se eu quiser passar calor do corpo mais frio para o corpo mais quente, eu tenho que injetar aqui trabalho, tá lembrado? Porque eu preciso de um refrigerador. Mas espontaneamente é impossível passar calor do corpo mais quente para o corpo mais frio. Se a gente pensar bem, esses dois enunciados aqui falam a mesma coisa, né? Porque, ó, se fosse possível passar calor espontaneamente do corpo mais frio para o mais quente, eu conseguiria ter uma máquina com rendimento de 100%. Lembra quando a gente juntou a máquina de Carnot com outra máquina? E falei o seguinte: se eu tivesse aqui uma máquina com rendimento maior, eu poderia produzir um moto perpétuo. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? Imagina um refrigerador que eu não preciso gastar trabalho, que manda calor da fonte fria para a fonte quente. A máquina funciona assim, né? Tira calor da fonte quente, realiza trabalho, manda para a fonte fria. Aquele meu refrigerador especial devolve sem gastar nada. Daí a gente usa de novo, daí devolve, daí a gente usa de novo. Então a gente produz trabalho sem nenhum gasto de energia, porque a gente está sempre circulando o calor e realizando trabalho, o que é impossível. Assim como ter uma máquina com 100% me permitiria fazer isso, ter um refrigerador que eu não gaste energia para fazer o frio esfriar e o quente esquentar. Então, os dois postulados, na verdade, são uma coisa só. Tá? Falar que não tem rendimento de 100% é a mesma coisa que falar que não dá do calor passar da fonte fria para a fonte quente espontaneamente. Só que Clausius fez mais coisa. Ele percebeu que o ciclo de Carnot estava associado a um princípio de conservação de uma grandeza física. Detalhe, ele não definiu essa grandeza. Ele só falou que a variação dessa grandeza física ocorria quando os sistemas trocavam calor e dependia da temperatura dos corpos que estava trocando calor. Bom, essa é a minha equação. Com essa cara que ela tem, ela só é válida quando T é constante. Tá? Quando T não é constante, a gente tem que escrever ela da forma diferencial, mas a gente só faz isso na universidade. Como a gente não vai calcular, só vamos analisar, eu vou escrever ela sempre desse jeito. Então, eu sempre vou fazer de conta que as transformações ocorrem a temperatura constante. Tudo bem? Então, existe uma grandeza que é chamada hoje em dia de entropia, que no ciclo de Carnot tem variação igual a zero. Mais tarde, Boltzmann e Gibbs vão dar uma interpretação estatística para essa grandeza física, que é chamada de entropia, e essa é a equação de Boltzmann para ela. Quem quiser parar agora, para vestibular, para Enem, tá ok, é o que cai. Até aqui, ó. Rendimento nunca pode ser 100%, segunda lei da termodinâmica. Calor sempre passa do mais quente para o mais frio, e Carnot limita qual é o máximo de rendimento que uma máquina térmica pode ter. Ah, detalhe, a gente não pode chegar no zero absoluto. Quem quiser entender como que a segunda lei se relaciona com seta do tempo, daí eu aconselho que continue, porque agora a gente vai se aprofundar um pouquinho no assunto, ok?